Vamos lá. Hoje é domingo, dia 21 de setembro, 9h25 da noite, 9h24 da noite. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma conversa que eu tive pela manhã. Bom, todo domingo de manhã aqui em casa a gente prepara o café da manhã diferente aqui. A gente faz. Como a gente não consegue tomar café da manhã todos juntos por conta dos compromissos que as crianças têm na escola e nós temos no trabalho e outras atividades. Então nós nomeamos aqui o domingo para que nós possamos tomar café todos juntos. Então eu faço questão de ir numa padaria diferente que eu vou todos os dias e eu vou lá e compro umas coisas diferentes lá e incluindo pão, claro, e compro algumas coisinhas lá para a gente preparar o nosso café da manhã. Eu encontrei um amigo hoje na padaria e nós conversamos sobre a reação de alguns pais quando os filhos eles são advertidos formalmente na escola. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Bom, a conversa ela começou da seguinte forma: eu falei para ele o que eu tava, qual era a minha programação do dia de hoje. Ele falou: hoje eu tenho, depois do almoço, eu tenho uma festa de uma amiguinha da minha filha aí num buffet infantil. Eu não sei como é que funciona aí na cidade de vocês, mas aqui, os pais, então, aqui tem alguns buffets já com brinquedos, serviço de garçom, tudo é o serviço completo. E aí os pais, eles organizam, ou eles convidam a família inteira, e como meus filhos já estão aí com 10 e 7 anos, em muitos casos eles convidam somente as crianças. Então a gente deixa lá, depois de 4 horas a gente vai buscar. E as crianças ficam brincando, tem o momento do piquenique, é bem organizadinho. Bom, mas depois desse adendo aqui, deixa eu voltar à conversa que eu tive com esse meu amigo. A gente falando sobre o buffet, né? Eu falei, cara, sabe que minha mãe, na época que eu estava na escola, a minha mãe não conhecia nenhum pai, nenhum dos pais dos meus amiguinhos. Ela não conhecia. Só uma coisa, cara, desculpa meu nariz hoje aqui, eu vou ficar fungando um pouco nesse vídeo, mas eu tô com um pouco de alergia aqui, é por isso que eu vou ficar toda hora aqui dando uma fungadinha, tá bom? Me perdoem, mas eu preciso fazer o vídeo aqui dos 100 vídeos e 100 dias. Então eu falei pra ele, pô, minha mãe ela não conhecia, né, nenhum dos pais dos meus amiguinhos, né? E ele falou, pô, meus pais também não. Ele falou, inclusive, os meus pais, eles iam, por exemplo, só 2 vezes na escola, que era a reunião de início de ano e a reunião de final de ano, para receber o início do ano para falar qual que era a programação, tudo mais, e a reunião de final de ano para pegar o boletim, saber como é que o filho foi, né? E eu falei, pô, eu também não lembro da minha mãe ela ter esse contato, nada. Quando fazia festinha de aniversário, que normalmente fazia no salão de festas, né, do prédio ou em casa, era só minha família mesmo. Era minhas tias, meus tios, meus primos. Não tinha amigos da escola assim que vinham. E eu que no caso, né, eu sempre morei em prédio, então tinha os amiguinhos do prédio que a minha mãe chamava lá para descer para brincar todo mundo junto. Aí a conversa vai conversar bem, eu falei para ele, cara, sabe que eu acho que nós pais, nós estamos nos influenciando demais na escola. Acho que a gente está muito tempo dentro da escola. Então, na escola dos meus filhos, por exemplo, a gente tem 3 ou 4 reuniões com as professoras e tal. E aí tem mostra cultural, mostra pedagógica, mostra não sei do que, apresentação de projeto. Ou seja, a gente praticamente todo mês a gente tem alguma coisa que a gente tem que ir para a escola. E eu falei para ele isso, falei, cara, eu acho que nós pais sim, a gente se influencia demais, a gente se mete muito ali no colégio, né? Eu acho que é muito contato que a gente tem com o colégio. E aí ele falou, cara, eu concordo com você, eu acho que a gente tem demais. Inclusive, eu tenho um casal de amigos, vou falar até baixinho aqui, ó, pra eles não ouvirem. Eu tenho um casal de amigos que o filho ele foi advertido formalmente
e o documento ele foi enviado pela mochila dele para os pais. Os pais receberam o documento e não assinaram. Não assinaram, eles se recusaram a assinar. Eles não aceitaram a advertência do filho. Cara, confesso que quando eu ouvi ele falando isso pra mim, eu fiquei meio surpreso. Aí vocês, bom, enquanto eu tô falando dessa minha surpresa, vocês já sabem, né? Qual que é meu posicionamento, ele é um pouco diferente desses pais. Vamos lá. O que que acontece aqui na minha casa? Antes de mais nada, eu vou falar algumas coisas aqui, mas eu quero deixar bem claro que isso não é regra, tá? Eu tô compartilhando aqui o procedimento que eu faço aqui na minha casa, né? Cada família tem seu procedimento. Então eu vou conversar com vocês aqui sobre o que nós fazemos, eu e minha esposa, nós combinamos e o que nós fazemos aqui em casa. Então vamos lá. Para nós, a escola, ela não é responsável pela educação dos nossos filhos. A gente entende que o papel da escola é ensinar o conteúdo das matérias da melhor forma possível para que os meus filhos entendam o que está sendo passado, qual é o determinada unidade, assunto que está sendo tratada, e que eles possam, né, e que a escola ajude-os a pensar, a interpretar, a fazer o dever de casa corretamente. Então a gente entende que a escola ela tem que passar assim lá matérias de história, geografia, ciências, matemática, português, enfim, todas as matérias que são determinadas pelo MEC. Só que eu acho que a diferença de uma escola para outra é a forma como os professores explicam. É a forma como eles ajudam as crianças a interpretarem aquela matéria nova e que facilite o estudo deles quando eles chegarem em casa. Então, quando eles pegarem lá o livro, que eles começarem a ler para fazer aquele estudo, que eles lembrem do que a professora explicou na sala de aula e que ajude-os a interpretar aquela matéria. E para mim, então, é isso. A escola ela tem esse papel para os meus filhos. Bom, a partir do momento que os meus filhos eles apresentam qualquer problema de comportamento na escola, eu acho que eu tenho que ser comunicado imediatamente pela diretora, pela professora, quem quer que seja que identificou esse mau comportamento deles. Então, por que eu falo isso? Porque, para mim, problema de comportamento na escola é educação em casa. Ponto. Eu não penso de outra forma e eu não abro mão disso. Tá? Então, aqui na minha casa é assim. Escola, você vai aprender a matéria. Educação, você vai aprender aqui em casa. E eu quero que o que você aprenda aqui em casa, você aplique do lado de fora. Vai aplicar na escola, vai aplicar em outras atividades, vai aplicar na festinha de aniversário, quando for convidado somente as crianças. Então, pra gente é assim. E como é que eu faço para ter o controle desse comportamento? Porque eu não quero ser surpreendido pela diretora ou pela professora me chamando para falar sobre um problema de comportamento com meu filho. Só um minutinho, só um minutinho. Coloquei no mudo aqui para não atrapalhar vocês aqui no meu funga-funga. Bom, vamos lá. Então eu não quero ser surpreendido com uma chamada da professora ou uma chamada da diretora com relação ao comportamento deles, dos dois. Então, o que eu faço? Eu e minha esposa, né? Eu e a minha esposa, a gente, desde que eles entraram na escola, a gente espera mais ou menos uns 3, 4 meses. A aula normalmente começa em fevereiro, né? Como finalzinho de fevereiro. Então a gente espera lá março, abril, maio. E aí em junho, a gente sempre, todo ano, a gente pede uma reunião com a professora.
Nessa reunião, a gente começa fazendo questionamentos da parte pedagógica. Então, mesmo que o nosso filho, os nossos filhos, eles apresentem boas notas ou não, eles apresentem boas provas, resultado de prova ou não, a gente sempre pergunta a parte pedagógica. Por quê? Porque às vezes a prova ela não retrata a realidade do que é o dia a dia dele na sala de aula. Né? A gente, claro, toda vez nossos filhos vão fazer lição de casa, a gente senta ali do lado e acompanha. Para a gente dar o menos pitaco possível, mas a gente acompanha. Então a gente tem uma ideia, né? Fala assim, pô, isso aqui ele teve mais dificuldade, isso aqui ele teve mais facilidade, isso aqui ela conseguiu resolver rapidamente, esse outro exercício ela teve mais dificuldade. Ou seja, nós aqui em casa a gente vai fazendo essa análise, né? E a nossa análise normalmente é na lição de casa, tá? Só que a gente sabe que às vezes a lição de casa eles até conseguem fazer com um pouco mais de facilidade, porque eles tiveram aquela matéria, no caso dos meus filhos lá, eles tiveram a matéria, sei lá, 2 horas antes de fazer lição de casa, 3 horas antes de fazer lição de casa. Então a matéria ela tá bem fresca na cabeça, né? Porque aprenderam em sala de aula e vai fazer o reforço da lição de casa, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas fez isso aqui com muita facilidade. Mas ainda assim a gente pergunta a parte pedagógica por quê? Porque a gente fala, olha, como é que eles estão? Teve, por exemplo, determinado exercício que eles tiveram dificuldade para fazer lição de casa, como é que foi aqui na classe, né? Eles chegaram a fazer alguma pergunta ou não, eles simplesmente ouviram você explicar e deixaram quieto. Então a gente sempre começa com a parte pedagógica. Depois a gente fala da parte comportamental. Então a gente pergunta, olha, os nossos filhos já responderam a vocês, os nossos filhos já começaram uma intriga ou uma discussão ou uma provocação com algum amiguinho ou amiguinha da escola, da classe. Então depois a gente passa para esse lado comportamental. E sempre que há um apontamento em relação a eles, a gente já tenta, então, em casa corrigir. Né? Então, a gente já tenta atuar em casa para ver o que a gente consegue ajudá-los a aprimorar, ajudá-los a se adaptar melhor na sala de aula. Só mais um minuto, por favor. Bom, vamos lá. Além disso, o que a gente conversa sempre aqui em casa é o seguinte: nós não abrimos mão da autoridade dos professores. Então, aqui em casa vai para a escola, arrebenta lá, faz tudo direitinho, aprende, se concentra, mas respeita a professora. Tá? Se você tiver alguma reclamação, se vocês tiverem alguma reclamação, se vocês tiverem algum problema na escola, vocês vão perder privilégios em casa. E acabou o assunto. Aqui a gente não tem a discussão, tá? Professor é autoridade em sala de aula, diretor é autoridade na escola. Todas as vezes que a professora ela precisa direcionar o aluno para a sala da diretora, eu quero ficar sabendo. Então, aqui pra gente não tem isso. E o que acontece? É claro que a gente precisa monitorar. Então, a professora, por exemplo, óbvio que já aconteceram casos dos nossos filhos serem encaminhados para a sala da diretora, eles perdem o privilégio em casa. Mas o que nós fazemos? A gente entra em contato com a professora ou a diretora e a gente vai apurar o que aconteceu. Porque se for uma questão grave ou uma questão de comportamento que daria para evitar, a gente então tenta abordar esse assunto aqui em casa ou aproveitando alguma oportunidade para abordar esse assunto aqui em casa.
tá? A gente não deixa passar batido simplesmente, a professora autoridade, ela deu advertência, assine e acabou o assunto. Não. Então a gente investiga, sem eles saberem. O mais importante é isso. Eu e a minha esposa, nós não queremos que os nossos filhos achem que nós resolvemos os problemas deles. Não. Eles resolvem o problema deles. Se eles tiverem algum problema com algum amiguinho, eles precisam resolver. Se eles tiveram algum problema com a professora, eles precisam resolver. Se o assunto é óbvio, dentro daquilo que nós apuramos, e for um assunto mais sério, nós vamos marcar uma reunião com a professora e nós vamos combinar juntos como a gente pode resolver aquele problema. Mas eu não vou falar para os meus filhos que nós fomos lá, brigamos por eles e que ninguém pode adverti-los e não se. Não, não conosco isso não. Então, o que nós entendemos aqui é que eles precisam resolver os problemas. Eles precisam encontrar soluções para determinados problemas. E para nós isso aí ele faz parte do amadurecimento da pessoa. E, obviamente, do jeito que eu estou falando aqui, vocês já sabem, aconteceu com os dois. Os dois tiveram problemas na escola. E foi assim que a gente resolveu. E vocês? Agora eu quero conversar com vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários qual que é o procedimento da sua casa. Eu vou adorar saber. E se você puder falar, claro, conta aqui uma experiência que vocês tiveram na escola e como é que vocês resolveram junto com seus filhos e com os professores. Valeu e até amanhã.